invasão holandesa, ela não é um assunto que diz respeito unicamente a Pernambuco ou ao Brasil. Essas lutas, que eram lutas europeias, lutas do Atlântico, não é? Mais europeu do que da América, elas terminaram vindo também para a colônia. Inicialmente vai para a Bahia, em 1625. Os holandeses ficaram durante 1 ano na Bahia. Então, esse período em que a Bahia ficou sob a dominação dos holandeses, o governo geral passou a ser executado pelo Matias de Albuquerque aqui em Pernambuco. Isso também foi algo que deu a Pernambuco muito prestígio, não é? Mas não deu certo lá por conta dessa frota espanhola, que realmente foi muito poderosa e abateu os holandeses, e eles vieram com muitos feridos pelo litoral. E no litoral da Paraíba, onde hoje se chama Baía da Traição, eles conseguiram uma aliança com os potiguaras. Os potiguaras acolheram os holandeses, cuidaram de suas feridas, curaram eles, e depois de alguns meses eles voltaram, foram embora para a Holanda com 16 índios. Esses índios foram para a universidade, aprenderam holandês e fizeram uma convivência com os holandeses e uma confiança, que eles passaram a ser os grandes informantes sobre como invadir Pernambuco e o que tinha em Pernambuco, como eram os caminhos. E depois de 5 anos, eles voltaram e foram os guias da grande invasão dos holandeses a Pernambuco. Os portugueses sempre tiveram uma relação de muita superioridade diante dos índios. E como eles tentaram escravizar os índios, e os holandeses nunca tentaram escravizar os índios aqui nessa região, então eles consideraram os holandeses como amigos. Os portugueses sempre tiveram essa fama, digamos assim, de escravizarem os índios, de escravizarem os negros, de serem bons nesse negócio. Os potiguaras estavam divididos. Essa parte da Paraíba apoiava os holandeses, mas havia uma parte em Pernambuco que se aliou aos portugueses. E então eles até chegaram a trocar cartas durante a guerra. E são cartas muito interessantes, porque eles falam da posição deles diante destes colonizadores, seja um ou seja outro, e fala do seu próprio espaço que está sendo ocupado. Então é uma coisa assim, entre os índios, eles eram primos, não é? Que é o Felipe Camarão aqui em Pernambuco e o Poti lá na Paraíba. Eles trocam analisando a condição deles, que não são mais livres, que agora são estranhos, não é? Que chegam e se apossam das suas terras, do seu espaço, muito necessário para a sua sobrevivência. E o outro sempre ficam avaliando o que é melhor e o que é pior naquela civilização, entre os portugueses e entre os holandeses. Na colônia era diferente. Você tinha soldados brancos, mas você tinha também uma soldadesca, digamos assim, descendente dos africanos, negros e dos índios, já com as alianças que já tinham sido feitas. Para não criar problemas étnicos, então havia, para os batalhões dos negros, tinha um comandante negro, e para os batalhões indígenas, um comandante indígena. Um era Felipe Camarão, dos índios, e Henrique Dias, dos negros. Então, isso já nota que eram etnias, não é? Que não se juntavam. Eles, cada um tinha o seu comandante. Então, os holandeses entram uma batalha violenta, mas os luso-pernambucanos, negros e índios vão perdendo espaço. Eles ocupam Olinda, que era a capital, né? Era a sede da capitania, e nisso o Matias de Albuquerque vem recuando para evitar que eles chegassem no interior. E ele escolhe, então, aqui, que hoje nós chamamos de Casa Amarela, e uma parte do Parnamirim, e uma parte do Poço da Panela, tudo isso se chamava, ele chamou na época, o Arraial Velho do Bom Jesus. Então ele era estratégico, e os holandeses não conseguiam, porque eles
os negros e os índios fizeram uma guerra de guerrilha da maior violência e estavam sempre alertas à noite. À noite eles faziam os assaltos. Então eles não saíam do seu espaço. Então foi um impasse durante 2 anos. Mas até que surgiu, como todos já conhecem, essa figura do Calabar, e ele era uma pessoa também da administração, ligada à administração portuguesa, e ele se passou para os holandeses por uma boa quantia de dinheiro para ele e para a família dele. E ele, então, ele tinha muito conhecimento da defesa, não é, dessa resistência do Matias de Albuquerque. Ele passou tudo isso para os holandeses e eles conseguiram, então, com muita tropa, com muita arma, conseguiram tirar o Matias de Albuquerque aí do Arraial, o velho do Bom Jesus, e Matias de Albuquerque foi fugindo para Alagoas, porque depois de Alagoas para chegar até a Bahia, né, que era a capital que já estava livre. Os holandeses então vão dominar essa região e eles também não se interessaram pelo interior, porque o que eles queriam eram as terras do açúcar e o açúcar propriamente dito, não é? E eles vão fazer acordos com os senhores de engenho e vendiam aos holandeses o seu produto. Depois se organizou na Holanda uma companhia, que era uma companhia de comércio que deveria atuar nas Índias Ocidentais, que era essa região também. Eles vão nomear o príncipe Maurício de Nassau. Ele não só era um colonizador, mas ele era um homem de muito saber. Ele era um homem do Renascimento. Então ele não compreendia uma colonização sem que as grandes novas do Renascimento não estivessem presentes. A arte, não é? A ciência, vai logo montar um observatório, ele vai abrir com ele e com também os holandeses, vem muito capital judeu, os comerciantes judeus vão se sentir mais à vontade com os protestantes do que com os católicos, e eles começam a se instalar no Recife, no lugar do Porto. E também vêm alguns comerciantes pobres portugueses que também vão se instalando no Recife, naquele local que era só uma povoação, mas uma povoação bastante que foi crescendo, num crescendo cada vez maior. Os grandes senhores do açúcar, não é? Os luso-brasileiros, ou já brasileiros também, eles vão... Olinda vai murchando, Olinda vai perdendo toda a sua beleza, porque os holandeses sabem que é um lugar da chamada nobreza da terra, da aristocracia, que eles se acham aristocratas, já nasceram aqui, mas são de sangue branco, português, etc. E aí um dia eles incendeiam Olinda, não é? Que é para demonstrar mesmo o seu poder e a dominação. Nassau fica 9 anos. Depois de 9 anos, a Companhia das Índias Ocidentais acha que ele poderia dar muito mais lucro se ele fosse menos artístico, se ele fosse menos educado, se ele fosse menos renascentista. A Companhia das Índias Ocidentais acha que ele vai querer se transformar num pequeno príncipe aqui e não vai estar sob as ordens da Holanda mesmo, não é? Digamos, dos Países Baixos, que aí era Holanda, Bélgica, etc. Então, chamam Nassau de volta e enviam um militar para cá. Então, a partir desse momento, toda essa beleza que aparecia na colonização holandesa, aí aparece o espírito do colonizador mesmo. Então, eles foram terríveis, eles começaram a fazer coisas muito violentas, da mesma forma, às vezes até pior do que os portugueses, que já estavam aqui há mais tempo. A essa altura, não havia mais a União Ibérica, né? Depois de 1640, e o próprio Portugal começa a se interessar por recuperar esta região. E aí o governo português começou a incentivar uma resistência. E o governador-geral dá a Vidal de Negreiros essa tarefa de vir para Pernambuco e fazer algo que pudesse começar a resistência. Vidal de Negreiros vem, se alia
ao João Fernandes Vieira, que é um grande comerciante, um homem muito poderoso, que tinha feito alianças com os holandeses, que ganhou fortunas com os holandeses, mas vai se aliar a Vidal de Negreiros e começa então a minar, juntamente com os senhores de engenho, e criar possibilidades para essa resistência e essa restauração. E começaram essas batalhas, essa batalha das Tabocas, depois as duas batalhas dos Guararapes, que foram muito importantes, tanto a primeira como a segunda batalha dos Guararapes, e isso foi decisivo. Depois houve uma grande resistência no interior, até que eles realmente assinaram o armistício em 1654. Ali onde hoje é o Forte das Cinco Pontas. E eles se retiraram, naquele momento, eles entregaram a chave ao governador-geral do Brasil e foram embora. Tudo era resolvido em Pernambuco. Então, Pernambuco criou uma espécie assim de importância administrativa e política. Enquanto teve uma economia muito sólida, né? Quando o açúcar realmente dava as cartas no mercado internacional, isso também ajudou a essa elite pernambucana perceber que tinha poder, como exercer esse poder. Então isso vai se refletir no espírito pernambucano. Isso vai se refletir, nós vamos ver, nas chamadas revoluções. O poeta Manuel Bandeira chamou muito bem de revoluções libertárias, não é? É um espírito que vai se forjando desde mesmo esse período holandês, passando por Mascates, passando por 17, passando por as Carneiradas, passando por Pedroso, passando por Cabanos, passando por 1824 até 1848. Então nós tentamos, os pernambucanos tentaram se impor diante da nação. Esta questão de que Pernambuco é um estado assim insubmisso, não é, que tem a sua altivez, vem de todos esses momentos históricos que se foi construindo essa alma pernambucana. Tem tudo a ver com esse espírito de que o indivíduo tem que ser respeitado. E isso é uma coisa da democracia.